Graça e paz, irmãos. Trouxe uma porção da palavra de Deus para a gente compartilhar. Está lá em Atos, capítulo 1, versículos de 6 a 11, que diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Esse texto inaugura, portanto, a segunda parte da história que Lucas está contando sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a propagação do Evangelho, como ela chegou até nós. Ele, no primeiro livro dele, chamado de Evangelho de Lucas, ele nos conta do nascimento até a ressurreição. E no livro do Atos, ele conta da ressurreição até como o Evangelho chegou a Roma e continuou se expandindo, chegando até nós no Brasil. O interessante é que os discípulos da época foram convocados para serem testemunhas. O texto nos diz aqui que eles estavam preocupados na restauração do reino, que na cabeça deles significava que Israel seria colocado acima das outras nações para reinar. E Jesus então descarta isto, falando que não era a responsabilidade deles isto. A responsabilidade dos discípulos era de serem testemunhas. E por isso os equipou para serem testemunhas do poder de Deus. O interessante disso é que até hoje nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, como os anjos disseram, né? Do modo como o viste subir, ele virá outra vez. Nós estamos aqui aguardando esse dia. E sabemos que cada dia que passa, estamos mais perto desse dia, quando Jesus voltará para buscar o seu povo, a sua igreja. Até lá, até esse dia chegar, que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana ou 10 anos, não sabemos. Até lá, a nossa responsabilidade continua sendo sermos testemunhas. E o livro de Atos conta para nós como foi o início desse testemunho que a igreja deu, como que o Evangelho avançou, como que o Espírito Santo usou esses homens, usou essas mulheres para proclamar o Evangelho, para anunciar até mesmo fora de Israel o Evangelho salvador de Jesus Cristo. Três coisas eu queria compartilhar aqui, que eu vejo no livro de Atos, que começa com esse texto, né? Mas no livro de Atos todo, como que Deus usou a estratégia divina para que estes homens e mulheres fossem testemunhas. Primeira coisa que Deus exigiu deles, né, que fez com que isso funcionasse, preparou e equipou-os, é que eles não podiam escolher onde testemunhar. Esses irmãos aqui, que foram convocados para serem testemunhas do Senhor Jesus, na verdade eles não podiam escolher qual lugar que eles iam testemunhar. Quando Jesus, e no livro de Mateus, quando Jesus faz a convocação, chamando os discípulos para irem e serem testemunhas, anunciando o Evangelho, na verdade o texto lá fala indo, por onde quer que eles fossem. E o que aconteceu com eles foi exatamente isso. Onde esses irmãos foram, eles anunciaram o Evangelho, eles testemunharam da salvação. E o Atos aqui, o livro de Atos, aqui nos diz que era para fazer isto
de forma simultânea, tanto aqui quanto lá ao mesmo tempo. Então, enquanto eles estavam em Jerusalém, vivendo em Jerusalém, ali eles eram testemunhas. E à medida que algum deles saísse de Jerusalém, fosse para outras terras, eles seriam testemunhas lá também. Onde os discípulos estivessem, eles deveriam testemunhar da salvação que há em Jesus. E Lucas narra aqui, ele faz uma escala, né? Tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ao mesmo tempo. Não é para a gente esgotar uma parte para depois partir para outra parte. É fazer isso ao mesmo tempo. Enquanto você estiver indo, onde você estiver, você não deve escolher um lugar apenas dentro da igreja, apenas na escola, apenas no estrangeiro, ou então no entorno da minha casa. Não! Onde você estiver, na escola, em casa, no estrangeiro, se você for para lá, onde você estiver, você deve. Esse foi o primeiro recurso que o Espírito Santo usou, capacitando esses homens e mulheres para testemunhar. Eles não escolhiam. Deus os preparava o momento, Deus preparava o lugar, então eles testemunhavam, falavam de Jesus. E muitas almas eram salvas por poder do Espírito de Deus. A segunda coisa, eles não escolhiam a quem eles testemunhavam. Isso é muito importante, que eles, no início de Atos, no capítulo, na verdade, no capítulo 2, a partir do capítulo 2, Pedro está pregando, e ali é descrito para a gente pelo menos 14 nações, 14 povos, que ouviram o Evangelho lá no dia do Pentecostes, ouviram o Evangelho e voltaram para suas casas levando essa mensagem. E depois você tem o apóstolo Paulo e Barnabé também, eles continuaram anunciando o Evangelho fora de Jerusalém. E outros tantos, Filipe, né? Tantos outros saíram. A tradição diz que os apóstolos, a maioria dos apóstolos foram missionários, saíram para anunciar o Evangelho. Então eles não escolhiam a quem eles testemunhavam. Eles testemunharam para pessoas do seu povo, os judeus. Eles testemunhavam para as autoridades, os líderes religiosos da sua terra, lá no caso dos fariseus, saduceus, o sinédrio, de outras terras, como os Pilatos e outros, né, César, foram evangelizados, foi anunciado para eles também, porque eles não escolhiam a quem eles testemunhavam. Onde o Senhor desse uma oportunidade para aquelas pessoas ali, eles testemunhavam. E mais, testemunhavam para gentios. Quando Paulo sai e vai anunciar fora, ele pregava na sinagoga, e quando não era aceito, ele saía para o povo, ia para a praça, ia para o riacho, onde tivesse gente, ele queria anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. Esse foi o segundo instrumento que Deus usou, é não ter ninguém específico, um grupo específico para você falar do Evangelho. E às vezes, eu penso que às vezes nós queremos escolher pessoas iguais a nós, boazinhas. Bom, se é que você é bonzinho, né? A dúvida aí. Mas enfim, de qualquer maneira, você quer falar com pessoas que você julga que ela é uma pessoa boa, que vai ouvir do Evangelho. Não pode fazer isso. Eu e você não temos esse direito. A nossa responsabilidade é falar, mesmo para aquele marginal, mesmo para aquela pessoa que você acha que ela não gosta, e até mesmo bruta, e ignorante, e não gosta do Evangelho. Mesmo para essas pessoas, você deve anunciar o Evangelho salvador. Você não pode escolher. Testemunha é aquele que fala daquilo que viu, daquilo que vive, e aonde ele estiver, vai falar do Evangelho. E a terceira coisa que o Espírito Santo usou esses homens e mulheres para fazer é que eles não escolhiam quando eles testemunhavam.
as circunstâncias não eram preparadas pela igreja para eles testemunharem. Na verdade, no meio da vida, no meio do viver com as pessoas, fossem quais fossem as circunstâncias que eles passavam, eles anunciavam o Evangelho. E é interessante você pensar nisso, porque quando as pessoas estavam maravilhadas pela obra de Deus, pelo milagre, esses homens e mulheres testemunhavam acerca de Jesus. É o poder de Deus, é o Salvador que está fazendo essas obras. Quando eles eram proibidos de falar, e até mesmo maltratados, presos, eles testemunhavam. Eles anunciavam o Evangelho. Mesmo quando a situação era contrária a eles. Quando a situação era favorável, eles testemunhavam. Quando a situação era contrária, eles testemunhavam. E é interessante mais ainda, que eles testemunhavam mesmo quando as pessoas estavam dispostas a matá-los. Lembra do caso de Estevão? Anunciando o Evangelho e a multidão enfurecida queria matá-lo e acabou matando. Ele anunciou, testemunhou, falou de Jesus Cristo, não teve medo. Então, não eram as circunstâncias que determinavam para esse primeiro grupo de discípulos aqui, como eles iam fazer. Pelo contrário, o temor ao Senhor, o amor ao Senhor, a certeza de que não há salvação em nenhum outro senão em Jesus, impulsionavam esses irmãos e irmãs a falarem de Jesus para todo mundo, em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Eu acho que nos falta isso um pouco nos dias de hoje, essa intrepidez de anunciar o Evangelho. Nós, muitas das vezes, queremos criar um clima, queremos criar um ambiente. É desnecessário. Mesmo nos momentos difíceis, de pandemia, de dor, de angústia, mesmo nos momentos de alegria, de festejo, nós podemos ser boas testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E o desafio que eu tenho para nós é aceitarmos ser usados pelo Espírito de Deus. Entendendo o Evangelho, anunciar o Evangelho. Uma vez experimentado o Evangelho, falar deste Evangelho, para que outros também possam experimentá-lo. E eu queria desafiar você a fazer isto, a ter na sua boca gratidão ao Senhor por tudo que Ele já fez por você. E assim compartilhar com o outro. Pelo menos mais uma pessoa essa semana. Sobre o amor de Deus. A graça do Senhor. E a salvação que só há em Cristo Jesus. Queria orar. Se você aceitar esse desafio, eu queria orar com você. Oremos. Santo Deus, nós queremos te bendizer, porque o Senhor é fiel. E a promessa que o Senhor fez lá atrás, a Abraão, o Senhor tem cumprido nas nossas vidas hoje, aqui no Brasil. O Senhor tem feito com que o teu povo se volte para ti e possa entender a tua mensagem de salvação. Por isso, usa os teus filhos, as tuas filhas, para falar deste Evangelho, para anunciar a salvação, para serem testemunhas do teu poder e do teu amor, onde quer que o Senhor os tenha colocado. Por isso pedimos a Deus que, pela graça do Senhor, o teu Espírito tenha total liberdade para usar o teu povo no século 21, em plena pandemia, para fazer a tua obra florescer. Em nome de Jesus, com gratidão,
nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Fique na paz.